Gostaria de dar boas-vindas ao Guto, nosso ilustre convidado ao programa de hoje, Negócios e Networking. Teremos o privilégio de ouvir suas experiências, seu case de sucesso, seu vasto relacionamento que para nós nos ilumina com a sua presença no programa no dia de hoje. Guto, conta um pouquinho para o público, para os ouvintes, sobre sua experiência, sobre sua carreira profissional, como no segmento de comunicações. Você que é o diretor executivo da TV Ponta Negra, afiliada do SBT Nordeste, e tem aí 35 anos de experiência no segmento de comunicação, e não para por aí. A gente sabe que o seu forte é o networking, é o seu relacionamento, é business em alta performance. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por gentileza. Obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Obrigado, Eliel. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. E a trajetória, ela é uma caminhada que começou lá atrás, como sempre, toda ela, mas quando eu conheci o caminho da comunicação, através do meu sogro, o senador Carlos Alberto, já falecido, que foi o meu maior professor profissional, um homem incansável, um homem além do tempo dele e um homem perfeccionista. E quem tivesse junto dele ou era perfeccionista, não tinha outra alternativa. Então, ser incansável era uma marca dele. Não parar de pensar e de projetar e de planejar era outra marca dele. E assim ele formou um time, assim ele formou a mim, assim ele formou a Micarla, que é a nossa CEO, a Rose, que é outra filha dele, a Priscila, que é outra filha dele também, aonde ele cobrava, porque era melhor cobrar em casa do que ser cobrado na rua. E nessa caminhada a gente começa a lidar, no caso a gente não, eu comecei a lidar com a área comercial. Ele me colocou para começar na área comercial e eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de fazer relacionamento. E quando você está na área comercial, você tem que fazer relacionamento, você tem que se comunicar e você tem que respeitar o outro também, ter ansiedade da abordagem. Mas tem uma história muito bacana que eu conto dele, que uma vez ele ligou para mim 2 horas da manhã, quando ele chegava de Brasília, e ele chegava em casa, ligava a TV e ligava o rádio. Eram as 2 coisas primeiro que ele fazia. E aí tinha um comercial passando. E aí ele ligou para mim, eu atendi o telefone, era telefone naquela época, não tinha celular. E ele disse, Guto, que comercial é esse do Rei dos Colchões que está direto no ar? Aí eu disse, senador, desculpa, eu estava dormindo. Ele disse, eu não perguntei o que você estava fazendo. E aí na sequência ele disse, qual é o desconto desse cliente? Será que não está um desconto muito alto? Eu disse, eu posso lhe responder amanhã? Aí ele disse, é a última vez que você me responde amanhã é o que eu lhe pergunto hoje. Então esse foi o professor. Esse foi o cara que cobrava. Lamentavelmente ele só passou 10 anos com a gente, porque ele faleceu por conta de um câncer, ia completar 52 anos de idade, e com isso parecia que ele sabia que ia partir cedo. E ele ensinava muito rápido, melhor dizendo, muito intensamente. Era de domingo a domingo. Almoço de domingo era trabalho. E não me arrependo dessa escola, muito pelo contrário. Tive uma outra grande escola também, o Exército. Eu fui soldado, eu servi no 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada em Pernambuco. E no Exército a gente aprende o que é hierarquia, a gente aprende o que é respeito, a gente compreende o que é disciplina, a gente aprende a ler cenário, e ler cenário sem preconceitos. Você não pode ler o adversário sobre os seus conceitos sobre ele. Você tem que procurar ampliar isso para você conseguir lê-lo da melhor forma, para que aí sim você faça a sua ação. Então, essa caminhada de conviver com o cliente, da magia, da venda, é encantador, é encantador. Hoje eu já convivo com netos de clientes que eu convivi lá atrás com
os avós desses netos. Então, eu convivi com o avô, convivi com o filho e convivo hoje com o neto. São 3 gerações. E quando você chega a conviver com 3 gerações, você tem que se adequar a essas gerações, porque elas são diferentes. O avô era de um jeito e era de uma forma. O filho era de um jeito e era de outra forma. E o neto agora é de outro jeito e de outra completamente forma diferente. Então, você observar tudo isso e se encaixar em tudo isso. Eu ouvi uma vez, não me lembro quem foi que teceu esse comentário, mas acho que foi numa palestra que eu estava, e que o cara disse assim: para mim só existe uma geração, é a geração fluida. E a geração fluida, ela não tem idade. A geração fluida é aquela que se adapta ao momento da melhor forma. Então você pode ter uma pessoa que tem uma certa idade, mas é super flexível, adaptável, conectado. E você pode ter também um jovem que é inflexível, que não é conectado. Então, o desafio é sermos fluidos. A água, quando passa no rio, na beira do rio, ela é completamente fluida. Ela vai se adaptando à margem do rio e ela vai seguindo o curso. Então, como sermos adaptáveis nesse mundo tecnológico, nesse mundo imediatista, nesse mundo que vira paisagem muito rápido as coisas, a gente perde a percepção. Então, como fazer isso? Com atenção, dando atenção. Eu falo às vezes a diferença entre ouvir e escutar. Quando você ouve, você pode estar ouvindo o cara e está fazendo um bocado de coisa. Quando você escuta, você está dando atenção e processando o que ele está falando. E na venda a gente precisa escutar. A gente precisa escutar o cliente falar. A gente tem que se preparar. Porque uma preparação já é uma vantagem no cenário futuro. Porque você se estruturou. Eu pergunto às vezes o signo de um cliente. Qualquer informação que eu tenha dele, o time de futebol, isso para uma venda, qualquer informação dessa, ela é fundamental. A técnica, ela tem que ter. Mas você precisa compreender que é um ser humano que está do outro lado e não uma operação técnica que está diante de você. Você procura encontrar pontos em comum, é isso? Pontos em comum e pontos que você sabe que existe no outro e que pode vir ser a favor para você quebrar o gelo da venda. Ótimo. E até uma leitura para você traçar o perfil do cliente também, né? Fundamental. Então, por exemplo, existe uma técnica chamada rapport, que você pode fazer também, onde você procura corporalmente, você procura estar em sintonia com o cliente. Mas se eu estou corporalmente em sintonia com o cliente e eu sei também que ele tem 54 anos de idade, ele gosta de jogar tênis, que ele surfa, eu consigo construir um papo melhor com alguns elementos do cotidiano, do dia a dia daquele cliente. E nesse mundo meu comercial, eu fui construindo amigos, fui fazendo relação. E cheguei a ser vice-presidente da Abert por 10 anos, onde me deu uma amplitude muito grande na minha network, onde a Abert é uma associação de todos os veículos no Brasil de rádio e televisão. Então ela abrange não só uma bandeira, o SBT, ela abrange outras bandeiras também. Então isso ampliou. E chega um momento da vida que algumas pessoas percebem em você algumas coisas que você ainda não percebeu. E essa network chega um momento que ela pode vir a ser monetizável. E aí foi um amigo que uma vez me chamou e disse: eu estou precisando conversar com o cliente, me consegue um contato com ele? E eu conhecia o cliente. E aí eu fui estudar um pouco sobre o que era um tema tributário. Eu estava com um advogado que estava dando toda a estrutura técnica da reunião e tal, mas eu tinha aberto a porta, eu tinha levado credibilidade para aquele lugar. E dentro da credibilidade,
eu pontuo uma outra coisa importante. Obrigado, Guto. Vamos cortar um pouquinho aqui. Vamos retomar após o intervalo, tá bom? Para continuar com a experiência. Um abraço.